São dois textos que estão longe um do outro na Bíblia, mas não significa dizer que estão isolados um do outro. Obrigado. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 46. Salmo 46. Depois nós vamos para o livro das Crônicas dos Reis de Israel. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 30. Mas antes, você vai ler comigo alguns versículos do Salmo 46. Uma palavra que eu tinha preparado para esta manhã, de início, na nossa escola. Ainda nas férias, Deus me deu essa palavra, mas essa semana ainda Deus me fez voltar-me para esse texto, para essa palavra, dado ao momento que vivemos. E a outra palavra que tinha preparado para esse momento fica para outra oportunidade. Salmo 46 primeiro, depois o livro das Crônicas. 46, você vai ler comigo o versículo 1, depois versículo 7 a 11. Obrigado, Amara. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vai para o versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe em termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você vai recuar aí com a sua Bíblia para o livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 32. Eu falei 30, desculpa, 32. Segundo Crônicas 32. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampando-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e com os homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e ele os ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância.
pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou o coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Que o Senhor, por mediante a palavra dele, nos fale ao coração nesta manhã. Amém? Eu quero falar sobre o tema: se prepare, estamos em guerra. Eu não sei se a pessoa que te discipulou te informou isso. Isso o quê? Que quando você entrou, ou melhor, quando você se converteu e passou a ser cidadão do reino dos céus, discípulo de Jesus, eu não sei se te informaram que você, automaticamente, você entrou em uma guerra. Não sei se a pessoa que te discipulou te disse isso. Se essa pessoa que te discipulou não te disse isso, ou alguém na igreja não te disse isso, lamento te informar que faltou-lhe essa informação de um combo que faz parte da nossa vida como crentes e discípulos de Jesus. O quê? Dentro desse combo espiritual nosso está essa verdade. Que verdade, pastor? Nós estamos em guerra. E não é guerra com armas naturais. É guerra espiritual. Nós não estamos apenas ouvindo falar de guerra e vendo com os nossos olhos na TV, nas redes sociais, falar de guerra e ver guerra. A guerra lá de Rússia e Ucrânia. Não, nós não estamos apenas vendo e ouvindo falar de guerra, nós estamos em guerra. Nós estamos sendo atacados, alvejados. E desculpa te dizer mais uma vez, se não te informaram isso, faltou-lhe essa informação. Então fique sabendo agora. Se você se propõe a de fato, de verdade, viver o evangelho, você está em uma guerra. A não ser que você vive numa neutralidade. A não ser que você decide viver em uma neutralidade. Você não vai entrar em guerra. Mas se você decide batalhar pelo reino, se envolver com o reino, se envolver com a igreja, como um bom soldado de Cristo, você está em guerra. Então você tem que se preparar. Esse texto de Crônicas que li com você vai falar de parte da história do rei Ezequias. Mas antes do rei Ezequias, reinou o rei que era o seu pai, Acais. Acais foi um péssimo rei. Acais foi idólatra. Acais fez pacto com a Síria. Sentou à mesa com o inimigo. Acais foi horroroso. Foi péssimo. E depois que ele morre, assume em seu lugar o seu filho, Ezequias. Ezequias foi o 13º rei de Judá. O reino aqui era dividido: reino do norte, reino do sul. Reino do norte, capital Samaria. Reino do sul, capital Jerusalém. Reino do norte, do sul, perdão,
Judá. Ezequias foi rei de Judá, 13º rei de Judá. Começou a reinar com 25 anos, reinou por aproximadamente 29 anos em Judá. A gente pode dizer claramente que Ezequias foi na contramão do que fez Acai, seu pai. A biografia completa de Ezequias, conquanto houve momentos difíceis na vida dele, como por exemplo, quando ele teve uma doença mortal e precisou arrumar a sua casa, a sua vida. Mas na biografia completa de Ezequias, você vai perceber que ele foi um bom rei. Foi um excelente rei. E uma das razões, ou melhor, a principal razão na qual ele foi um bom rei, porque ele promoveu um grande avivamento em Judá. Eu quero rapidamente compartilhar com você o que o rei Ezequias fez. Primeiro, ele abriu a porta da casa de Deus, que seu pai fechou. Abriu o templo, abriu a casa de Deus. Segundo, ele mandou os sacerdotes e os levitas se santificarem. Terceiro, ele quebrou a serpente de bronze que Moisés mandou fazer lá no deserto. Essa serpente de bronze, ela depois se transformou em um amuleto idólatra. O povo de Israel adorava essa serpente de bronze, que chamava Neustã. Ezequias quebrou essa serpente, quebrou a idolatria. Quarto, ele purificou o altar da casa de Deus e restaurou o sacrifício, o louvor e a adoração. Mas ele aumentou o número de ofertas para o sacrifício na casa de Deus. Mas Ezequias apregoou arrependimento entre o povo. Mas Ezequias levou o povo para a unidade em torno da palavra do Senhor. E por último, celebrou a Páscoa. Então ele promove um grande avivamento. A Bíblia diz que o povo se alegrou, o povo estava feliz, o povo estava alegre. O povo sai de um momento em que um rei se corrompe o povo. O rei causa ira no Senhor. O texto diz, falando de Acais, que a ira de Deus se acendeu contra ele e o povo, porque ele abriu brechas. Espiritualmente e moralmente Israel estava caído. Aí vem Ezequias e vai na contramão do que fez Acais, seu pai. Ele promove um grande avivamento, uma transformação aconteceu em Judá. Pois bem, e talvez você esteja perguntando o que isso tem a ver com guerra, com batalha. Eu te respondo duas coisas. Que tudo isso que Ezequias fez provocou duas coisas. Ou seja, o avivamento que Ezequias promoveu em Judá provocou duas coisas. Primeiro, provocou a alegria de Deus, a satisfação de Deus, e segundo, a fúria do inimigo. Aí entra a guerra. A história diz que Senaqueribe vai cobrar uma dívida. Uma dívida que, na verdade, não era de Ezequias, era de Acais. Acordo que Acais fez, Senaqueribe, rei da Síria, achava que esse acordo ainda estava vigente. Ou seja, o inimigo cobra, e cobra para valer.
como Ezequias estava vivendo um outro momento, um outro tempo, um tempo de avivamento, um tempo de quebrantamento, um tempo de transformação, Senaqueribe, desculpa usar essa expressão, bateu com a cara na porta. Senaqueribe ficou com raiva e disse o seguinte: ah é? Então eu vou invadir e vou tomar vocês como eu faço com os outros povos. Irmãos, eu creio que quando o povo de Deus se propõe a viver grandes transformações, grande avivamento, o povo de Deus, ele toca o coração do Senhor. O Senhor fica feliz, o Senhor libera sua graça, seu poder, sua glória. Mas quando o povo de Deus se propõe a viver grandes transformações, avivamento, provoca raiva, ira no inimigo. Porque o inimigo sabe que se o povo de Deus viver grandes transformações, um avivamento, essas grandes transformações, esse grande avivamento não vai ficar só no local, vai se expandir. Porque o avivamento para uma igreja, transformações para uma igreja, não são vistas por Deus como uma coisa local. Se expande. Se nós soubéssemos, irmãos, o poder de expansão que há na igreja, é porque a gente não atenta para essas coisas. Há um poder de transformação, de expansão, de frutificação em nós, mas é algo poderoso que nós sequer podemos ter noção do que significa. A grande questão é se vamos ficar com medo do inimigo ou vamos continuar avançando com grandes transformações e avivamento. Aqui está a grande questão. Vamos viver as transformações e avivamento? E com isso, teremos que nos preparar para a guerra? Ou se vamos ficar com medo? Se escolhermos, se optarmos pelo medo, nós seremos escravos dele. Porque quando você opta pelo medo, você se torna escravo dele. E nem sempre medo é quando você começa a tremer, quando você fica isolado num quarto escuro. Não. Na verdade, na minha opinião, o principal sintoma de medo é neutralidade. É isolamento. É fuga. Então, se optarmos pelo medo, ou seja, não nos preparar para a guerra, seremos escravos do próprio medo. Mas se optarmos em viver grandes transformações, avivamento, como o rei Ezequias viveu, a gente tem que se preparar para a batalha e para a guerra. Aí você escolhe. Como um bom soldado de Cristo, qual vai ser a sua escolha? Agora, se você escolher pelo medo, lamento te informar o que diz Hebreus 10, versículo 39. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Depois lê Hebreus 10, 39. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Agora, se optarmos para viver grandes transformações, grande avivamento, Deus irá nos surpreender. Eu não ouvi nenhum amém. Vou repetir. Se você optar em viver grandes transformações e se preparar para guerrear, Deus irá nos surpreender. Amém? Glórias. Por isso, irmãos, que o texto diz assim no versículo 1 do capítulo 32. Depois dessas coisas e desta fidelidade veio Senaqueribe.
Se você ler o texto, no versículo 32, perdão, no versículo 1 do 32, no versículo 9, e também lá um pouco mais à frente, lá no versículo 23, você vai ver essa expressão aí, depois dessas coisas. 3 vezes aparece essa expressão, esse advérbio aí, essa colocação. Esse advérbio e esse pronome juntos. 3 vezes aparece. Depois dessas coisas, o quê? Por que o texto começa dizendo assim, depois dessas coisas e desta fidelidade? De que esse texto está falando? O que significa essa expressão? De que essa expressão está dizendo? Depois da fidelidade, depois de um tempo de avivamento, depois de grandes transformações, veio o inimigo. Você entendeu? Depois de um grande avivamento, depois de grandes transformações, depois que Ezequias viveu com Judá, poderoso momento de transformação e avivamento, veio o inimigo. Por isso que a igreja precisa estar preparada. Por isso que a igreja não pode ficar com seus olhos espirituais fechados. Agora o que vamos ver aqui é como que Ezequias se preparou para a batalha. Porque depois dessas coisas veio o Senaqueribe. E se veio o Senaqueribe, ele se preparou. O texto diz, a história diz, que ele vai ao templo. Mas antes de ir ao templo, ele se prepara. E eu quero ver com você rapidamente, prometo não demorar, como que Ezequias se preparou para a batalha, para a guerra contra Senaqueribe. E eu espero que isso leve você a se preparar, porque você está em batalha, em guerra. Isso se você se propõe a viver como um bom soldado de Cristo. Se você se propõe a ser neutro, tudo bem, sua escolha, você não vai ter problemas. Como é que Ezequias se preparou? Primeiro, Ezequias canalizou a água para dentro da cidade, tapando as fontes fora dela. Olha a estratégia dele. Eu coloco água para dentro da cidade. Depois você pesquisa, isso aí Google acha tudo. De primeiro a gente precisava ler enciclopédia dessa altura aqui, dessa grossura. Hoje você tem Google, você acha tudo. Depois você vai pesquisar lá como é que Ezequias construiu as fontes e levou água para a cidade, que até hoje Israel se beneficia disso. Ele abasteceu a cidade internamente e tapou as fontes por fora. Qual é a estratégia? Porque o texto diz que eles estavam avançando, estavam perto. O que ele fez? Correu com o povo e tapou as pontes por lá de fora. Ou seja, se o exército de Senaqueribe se aproximasse perto de Jerusalém, eles não teriam água. Ficariam com sede. E dentro da cidade não faltava. Foi exatamente o que Ezequias fez. Ele canalizou a água de Gion e levou a Siloé. Isso está lá registrado. Existem até, irmãos, provas arqueológicas disso. Do que eu estou te falando, do que o texto está dizendo. Mas o detalhe é como que essa água foi canalizada para Siloé. Era assim, ficava um de um lado,
outro do outro lado com ferramentas, e eles iam furando rocha até se encontrarem. Assim fizeram até a água jorrar da rocha. Basicamente isso. Isso nos traz uma grande lição. Como igreja, e que serve como estratégia de guerra. Numa guerra, a gente precisa se esforçar um pelo outro. Em uma batalha, a gente precisa se esforçar um pelo outro. Em uma batalha não pode faltar água. Como é que a gente vai para a batalha sem água? Agora, o que a Bíblia fala sobre água? O que significa água? O que tem a ver água? Água é símbolo de Espírito Santo. E essa água brotava de rocha, brotou de rocha. E a rocha na Bíblia é Cristo. A igreja precisa se esforçar para que o Espírito Santo flua por meio de Cristo, para que não possamos ficar sem água, sem a presença dele, num tempo de guerra, num tempo de batalha. O que é a igreja sem a presença do Espírito? Sem as águas do Espírito? O inimigo não tem esse privilégio, o inimigo não tem água. Quem tem água é a igreja tem o Espírito Santo que a conduz. E a gente precisa se esforçar um pelo outro, a gente precisa se encontrar, furando a rocha, para que a água do Espírito venha fluir por meio de nós, igreja. Amém, amados? Essa foi a primeira estratégia de Ezequias. Segunda estratégia de Ezequias, como é que ele se preparou? Segundo, ele restaurou um muro e ergueu torres sobre ele. Os muros estavam caídos, muito próximo do que fez Neemias. Muito embora Neemias restaurou muito mais do que Ezequias. Mas além de restaurar o muro e fazer um por fora, ele colocou torres sobre o muro. O que significa isso? Quando a Bíblia fala de muro, está falando de proteção e de demarcação. Invertendo, demarcação e proteção. Demarcação significa dizer: tem alguém aqui que pertence a esse lugar. Por isso que você tem um muro na sua casa. Quem mora em casa, evidentemente. Aquele muro está dizendo: quem está do lado de cá é dono desse lugar. E o muro significa dizer proteção. Então, quando Ezequias constrói o muro, ele está dizendo: esse povo aqui pertence a alguém. E esse povo aqui é protegido por esse alguém. Esse povo aqui pertence a Deus, esse povo aqui é protegido por Ele. Além de colocar os muros, ou fazer os muros, ou restaurar os muros, ele colocou torres sobre os muros. Torre fala de vigília, de estar observando. Isso nos ensina que a igreja precisa estar sempre alerta, vigiando o inimigo. Interessante que um vigia por todos. Um sentinela não vigia por ele mesmo, um sentinela vigia por todos. Pode ser um sentinela, mas esse sentinela vigia por todos. A igreja precisa entender que ela pertence a Deus, que Deus a protege, mas essa igreja que é de Deus e é protegida por Deus, precisa estar alerta, vigiando. Sabe qual é a melhor maneira de vigiar? Intercedendo, orando. Terceiro, como é que Ezequias se preparou? Ele deu armas e escudo dos soldados.
o seu exército. E diz o texto que ele deu armas em abundância. Apesar de estarem por trás dos muros, isso não significava que eles estavam com medo. Muro aqui não é ficar por trás do muro, não é dizer estamos aqui com medo, se o inimigo vier, estamos guardados e protegidos. Não, não só isso. Estavam por trás do muro, sim, mas por trás do muro estavam se preparando para a guerra. De que maneira? Colocando armas e escudos. O inimigo não está vendo, mas por trás dos muros estão armando-se para a guerra. Você pode se esconder em Deus. Você pode habitar debaixo das asas do Senhor. Você pode e deve se preparar. Você tem que vigiar, estar alerta. Mas por trás da proteção de Deus, se arme. Tome as armas espirituais que o Senhor te deu. Tome as armas espirituais que o Senhor te deu para esse tempo. O apóstolo Paulo diz que as nossas armas, elas não são terrenas ou não são carnais. Elas são poderosas em Deus para derrubar, destruir fortalezas e sofismas da mente. Armas como a palavra do Senhor, armas como o jejum, armas como a intercessão, como a oração, como o nome poderoso de Jesus. A gente precisa se preparar para a batalha, para a guerra, tomando as armas espirituais que o Senhor nos deu. Você está em uma guerra, irmão, pegue as suas armas, se prepare. Se esconda em Deus, sim. Fique por trás dos muros. Deus é a tua proteção, sim. É a tua fortaleza, sim. O inimigo não vai ver, ele não precisa ver, mas por trás do muro, tome as armas. Tome as armas. Em último lugar, como que Ezequias se preparou para a guerra? Falou ao coração do povo para não temer, porque eles não estavam sozinhos. Eu faço questão de ler com você o versículo 6 e 8, mais uma vez. Aliás, o 7 e 8. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que estar com ele. Acho que essa expressão inspirou Pedro a dizer: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Com ele está o braço de carne. Aleluia, aleluia. Mas conosco o Senhor nosso Deus. Está conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar a guerrear nossas guerras. Esse aqui foi o melhor preparo e o maior preparo. Os 3 primeiros preparos foram visíveis. Se podia tocar, se esconder atrás dele. Mas esse preparo foi lá dentro. Ezequias foi lá no coração do povo. O maior preparo é aquele que está aqui dentro. Quando você for para uma guerra, o seu melhor preparo é aquele que está aqui dentro. É quando você tem a convicção no seu coração de que Deus está contigo na batalha. O dia que você perder o controle das suas emoções, o dia que você perder o controle da sua fé, o dia que você perder o controle da sua mente, você perde qualquer batalha. Olha o que diz o restante do versículo. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Irmãos, vamos parar de falar palavras que botam as pessoas para baixo, que tiram as pessoas das batalhas espirituais. Palavras malditas, palavras de desânimo, palavras de vilipêndio.
pela frente e por trás. Porque às vezes não tem coragem de dizer pela frente, fala por trás. Só que a gente esquece que palavra tem o quê? Poder. Tanto na frente quanto por trás. E eu acho interessante que essas palavras que saem da boca de Ezequias dá ânimo para o povo. Então, quando seu irmão estiver assim, precisando de um sacode, precisando se levantar, precisando ir para a guerra, levante-o, falando palavras de poder, de graça, de unção, de ânimo. Ei, irmão, vamos lá, você não está sozinho não. Eu estou com você e o Senhor está conosco. Repito, esse foi o maior e o melhor preparo que o rei Ezequias usou para se preparar e enfrentar Senaqueribe. Quando você se propõe a entrar em batalhas pelo reino, pela igreja, por sua família, por alguém, saiba, você não está sozinho. Quando você se propõe a entrar numa batalha pelo reino, pela igreja, por sua família, por alguém, saiba, você não está sozinho. O braço do Senhor não é braço de carne. O braço do Senhor é braço poderoso, é braço forte, é braço seguro. Glória a Deus. Agora, como é que você vai confiar em alguém se você não tem relacionamento com essa pessoa? Você confia em alguém que você, de fato, não conhece? Como é que a gente diz que a gente confia no Senhor se a gente não tem relacionamento com Ele? Ah, mas eu confio no Senhor. Eu acho que você confia muito mais num amuleto do que num Deus. Porque as pessoas confiam muito em amuletos. Tem gente que confia em ferradura, copo com água, estátua. Mas a nossa confiança em Deus não vem do que Ele pode fazer, ainda que possa e faz. A nossa confiança em Deus vem do nosso relacionamento com Ele. Alguém pode dizer amém por isso? Vou repetir, a nossa confiança em Deus vem do nosso relacionamento com Ele. Você não pode esquecer que Ezequias vem de um tempo de avivamento, um tempo de grandes transformações, um tempo de quebrantamento, um tempo em que ele pôde se voltar para Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais você confia nele. Quanto mais o seu relacionamento com Deus for profundo, maior será a sua confiança nele. E mais preparado para as batalhas você vai estar. Eu vou repetir. Quanto mais você tiver relacionamento com Deus, quanto mais você tiver intimidade com Ele, quanto mais você se relacionar com Ele, mais você vai confiar nele. Mais preparado para as batalhas você vai estar. Deixa eu concluir. O texto volta a destacar um fato que precede o outro e um acontecimento que sucede o outro. Versículo 9. Depois disso o quê? Depois que Ezequias se preparou para a batalha, Senaqueribe envia uma carta, ou cartas, eu chamo cartas do diabo. São cartas do diabo. Você sabia que você pode ser carta viva e você pode ser carta do diabo? Paulo diz que nós somos cartas vivas. E cartas vivas, elas
são claramente revelações de Cristo, do seu amor, da sua pessoa, da sua graça. Onde você passa, as pessoas leem Cristo em você. Mas você também pode ser uma carta do diabo. Pastor, só está exagerando. Não. Se você der um péssimo testemunho, se você viver o contrário do que a Bíblia diz que você tem que viver, as pessoas vão fazer uma leitura errada, ou melhor, certa. Só que uma leitura contrária do que diz Cristo ser. E ao invés de você ser bênção, você vai ser maldição nas pessoas. Pastor, só está exagerando. Não estou não. Quer você queira ou não, você é uma leitura para as pessoas. A sua vida é uma leitura para as pessoas. Senaqueribe então escreve cartas. Eu chamo essas cartas de cartas do diabo. Por que são cartas do diabo? Porque essas cartas diziam o seguinte: eu vou invadir, eu vou conquistar, como eu fiz com os outros povos. Vocês não são nada, e o Deus de vocês não vale nada. Afrontou o Deus de Israel. Carta do diabo. O que Ezequias vai fazer? Ele vai pegar essas cartas, vai lá para o templo, joga essas cartas assim no chão e começa a orar. Ele começa a buscar a Deus. Veja bem, recapitulando, ele vem depois de dois momentos, depois de dois tempos. Quais tempos? Primeiro tempo, avivamento, transformação. Segundo, preparo. Não deixe o diabo tomar, roubar sua alegria, por favor. Continue vivendo grandes transformações. Continue vivendo um avivamento do Espírito. E continue se preparando. Agora, se o inimigo lançar palavras ou vier com cartas do diabo contra você, joga essas cartas diante de Deus. Espere por ele. Seu coração está cheio do fogo do Espírito e você está preparado para a guerra. Mas pegue a afronta do inimigo e coloca diante de Deus. Sabe o que vai acontecer? Porque essa história ela aparece aqui em Crônicas, em 2 Reis e também no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 36. A história diz que Isaías se aproxima do rei Ezequias e Isaías vai lhe dar assim algumas palavras. Isaías vai dizer: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. E o profeta Isaías vai completar dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, colocarei um anzol no nariz de Senaqueribe e um freio nos seus lábios, e o farei voltar pelo caminho que ele veio. Repito, Ezequias e o povo estão vivendo um tempo de avivamento. Assim, o culto é cheio da presença de Deus. Os levitas estão santificados no altar, os sacerdotes servindo. Faltava até sacerdote, tinha que trazer os levitas para ajudar. Havia um avivamento profundo. Eles estão preparados para a guerra. E o inimigo afrontando. E Deus levantando o profeta para dizer: vocês não estão sozinhos. Eu vou lutar por vocês. Para completar, e aí eu estou terminando. Depois disso, sabe o que acontece? Deus envia 185 mil anjos
para lutar com 136 soldados de Senaqueribe. Não, não é isso. De fato tinha, ou havia, um número de 185 mil soldados de Senaqueribe, mas Deus envia somente um anjo. Sabe o que esse anjo faz? Ele corta o laço, ele quebra a lança, ele traz fogo, ele derrota os 185, ou melhor, mata os 185 mil soldados de Senaqueribe. Corta o laço, quebra os carros a fogo e mata os 185 mil soldados de Senaqueribe. Sabe o que Senaqueribe faz? Envergonhado, volta para a sua cidade, Nínive, vai para o templo adorar seu Deus, e quando ele está no templo, os seus próprios filhos se aproximam dele e o matam. O fato de vivermos um grande avivamento não significa dizer que vamos deixar de estarmos preparados, mas o fato de ter a certeza de que Deus irá agir, e agiu, porque o rei Ezequias não precisou usar as armas. Deus agiu. O fato de Deus agir não significa dizer que nós não devemos nos preparar. Termina essa mensagem dizendo uma coisa: não espere que as batalhas irão cessar na sua vida. Elas irão, pelo contrário, se intensificar. Elas irão aumentar. Elas serão mais fortes e constantes. Eu vou repetir. E antes de repetir, eu peço para você voltar para o Salmo 46. Deixa aberto. Não espere que as batalhas desta vida elas cessem. Pelo contrário, elas serão maiores e mais fortes a cada dia. Mas espere uma coisa, e com a leitura desse salmo eu termino essa mensagem. Eu vou repetir só mais uma vez para que você possa entender. Não espere que as batalhas da sua vida cessem, terminem, porque elas não vão cessar, elas não vão terminar. Pelo contrário, elas serão mais fortes e mais constantes. Mas espere uma coisa, isso você pode esperar e você pode ter certeza que vai acontecer. Pastor, o que eu posso esperar que vai acontecer? Deus é o teu refúgio e tua fortaleza. Ele sempre será o seu socorro nas tribulações. Deus, o Senhor dos Exércitos, está contigo. O Deus de Jacó é o teu refúgio. Você pode ter certeza que você vai contemplar as obras do Senhor. Você pode ter certeza que Ele põe um termo à guerra, Ele quebra o arco e despedaça a lança, Ele põe o inimigo, o seu carro, a sua intenção no fogo. E você pode se aquietar e você vai saber que o Senhor é Deus. O Senhor dos Exércitos está com você. O Deus de Jacó é teu auxílio. Amém? Mas não deixe de se preparar para as batalhas. Vamos ficar em pé?